Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área com apoio diário da KTO, nesse vídeo para falar sobre uma postura irretocável e a fala de Tata Martino, o técnico do Inter Miami. Mas antes, KTO, chega lá, te cadastra, usa o cupom Daniel, 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para você se divertir com responsabilidade neste site para maiores de 18 anos, tá certo? Gente, vamos lá, porque eu quero começar falando sobre uma postura irretocável, analisando tudo o que aconteceu nos últimos dias, ouvindo atentamente as falas do técnico Renato Portaluppi. Eu fiquei realmente mais fã do Renato, e isso demonstra que a idolatria ela é conquistada dentro e também fora de campo. E não é à toa que o Renato é, inegavelmente, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Grêmio, como jogador e como treinador. E eu entendo que o Renato teve uma postura e está tendo uma postura irretocável. Primeiro ponto, ele tornou público um problema. Ele fez questão de dizer que há um problema. Porque quem responde ao Renato, quem responde são os dirigentes. O Luizito Soares é adepto da lei do silêncio. Não fala sobre o que está acontecendo. O entorno do jogador e talvez até o próprio jogador estão municiando a imprensa uruguaia, principalmente a imprensa internacional. Mas quem responde é o técnico e quem responde são os dirigentes. Fica uma relação bem complicada. E o Renato, ao mesmo tempo em que torna isso público, o Renato apresenta um problema e não esconde o que está acontecendo. Acredito que o Renato esteja muito decepcionado, afinal de contas foram várias as vezes em que ele colocou o Luizito Soares como um exemplo para o grupo. Luizito Soares que está virando as costas para esse mesmo grupo, querendo deixar o Grêmio, criando um cenário para sair até o dia 2. E o Renato foi muito firme. Até o dia 2 segue a novela. Depois é comigo, batendo no peito e assumindo a responsabilidade. E o Renato foi muito feliz quando na primeira coletiva ele foi perguntado sobre o Adriel e disse: nós não vamos ficar com quem está descontente. Pode-se arrumar o clube e ir embora. E isso vale para qualquer um. Vale para o Adriel e vale para Luizito Soares. E isso acaba sendo muito importante na relação do grupo de jogadores com o treinador. Porque os jogadores também abraçaram o Soares. E alguns até estão demonstrando um descontentamento com a postura do uruguaio. Basta ver que a relação dele no vestiário já não é mais a mesma. E isso, ao mesmo tempo que traz uma relação que não é mais saudável de alguns jogadores com o Luizito Soares, ele fortalece a união no grupo do Grêmio, que contra o Atlético Mineiro não fez um bom jogo, tecnicamente falando, mas teve a postura para ganhar. O Grêmio teve entrega, o Grêmio teve luta, e esse é um ponto que realmente chamou a atenção. Claro que sem Luizito Soares, tecnicamente, o time do Grêmio sofre. Isso é chover no molhado como para qualquer time que tiver esse jogador como centroavante. Mas a vida segue. E o Grêmio precisa conquistar os resultados mesmo não tendo esse jogador. Por isso que eu valorizo também a atuação do André Henrique, que não foi um primor técnico, mas a missão dele não foi fácil. Afinal de contas, ele é o terceiro jogador, né? Depois do Soares, o Renato apostou no Vina, que saiu do Grêmio, e aí a responsabilidade foi para o André Henrique. Portanto, idolatria não se conquista só com aquilo que é feito dentro de campo, e o Renato justifica o porquê desta idolatria. Gente, vamos lá, porque o técnico Tata Martino, o argentino, ele concedeu uma entrevista lá nos Estados Unidos, falando sobre alguns nomes. Ele até disse: olha, vocês conhecem alguns nomes e tal, o próprio assunto do Luizito, mas há alguns obstáculos em relação ao Grêmio. Isso é importante dizer e que me faz também valorizar a postura do presidente Alberto Guerra, que vem fazendo um belo início de gestão.
Foi com ele a responsabilidade de uma reformulação no grupo de jogadores. Ah, mas o déficit do Grêmio na largada dessa gestão é de 80 milhões de reais. Gente, o Grêmio precisava se reformular e aconteceu. Méritos também para Paulo Calef, que foi o vice-presidente de futebol na vida do Soares, que amarrou um contrato e que traz muitos benefícios ao Grêmio, isso é importante a gente dizer, e o Grêmio adota uma postura, e o obstáculo dito pelo Tata Martino está justamente no valor. O Inter Miami que pague, que se chegue ao valor do Grêmio, já que quer contar com o jogador. E se o jogador pressiona para ir embora, que faça o clube que ele quer jogar pagar aquilo que o Grêmio quer. Simples assim. Até porque a vida continua. E o Grêmio sempre existiu, por maior que seja a biografia de Luizito Soares. Eu quero saber a tua opinião. Deixa um comentário aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like e fui!